O que eu mais escuto aqui é: doutora, eu tenho labirintite. Mas afinal de contas, vocês sabem mesmo o que é labirintite? Meu nome é Kenia Chaves, eu sou otorrinolaringologista e vou explicar nesse vídeo que provavelmente você não tem labirintite. Eu vejo as pessoas usando o termo labirintite como se fosse sinônimo de tontura, mas são coisas bem diferentes. Labirintite é uma doença do labirinto, ou seja, do ouvido interno, em que tem uma infecção do ouvido e com isso geram várias toxinas. É uma doença bem grave que causa uma vertigem, aquela tontura, aquela sensação que está tudo rodando, muito intensa, com muito vômito e que precisa de internação hospitalar. Ela causa também uma perda auditiva permanente e irreversível. O labirinto normalmente também não volta a funcionar, mas a pessoa pode não ter mais tontura porque os outros órgãos do nosso equilíbrio compensam a falta do labirinto. Como eu falei, é uma doença grave e sempre precisa de internação, normalmente com antibiótico na veia e corticoide também na veia. Mas graças a Deus ela é muito rara e eu, por exemplo, só vi um caso na minha vida. Agora, isso é muito mais grave do que eu estou acostumada a escutar aqui no consultório. Os pacientes me falam de anos de tontura, com períodos com crises e períodos sem crises. E essas crises duram minutos a horas e o paciente se recupera completamente depois delas. Então, doutora, o que seria nesse caso? Isso descreve uma doença do labirinto que a gente chama de labirintopatia. Mas esse nome é muito complicado, né? Para facilitar, pode apenas falar: hoje eu estou com tontura, hoje eu estou com crise de tontura. E claro, procurar o otoneurologista, que é o médico especialista nesse sintoma de tontura. Através da história do paciente, do exame físico e de exames complementares, ele vai descobrir qual é o tipo de doença do labirinto que o paciente apresenta. Mas isso tem tratamento, doutora? Tem sim, mas vai depender de qual doença o médico otoneurologista diagnosticou. A título de curiosidade, eu vou falar de 3 das principais doenças do labirinto. A neurite vestibular parece muito com a labirintite, só que ela não tem nenhum grau de perda auditiva. Ela é inflamação do nervo vestíbulo coclear, que é aquele que faz o nosso equilíbrio. Por isso, ela também dá crise muito intensa de vertigem e de tontura, que às vezes pode levar o paciente ao pronto-socorro, ao hospital, mas muito raramente precisa de internação hospitalar. O tratamento é feito com anti-inflamatórios, normalmente corticoide, supressoras vestibulares como flunarizina, meclizina, dimenhidronato e reabilitação vestibular precoce. Aliás, hoje a gente usa essas medicações por pouquíssimo tempo, normalmente só uma semana, para já logo entrar com a reabilitação vestibular. VPPB, ou labirintite dos cristais, ou vertigem paroxística posicional benigna. É aquela tontura no qual o paciente reclama que quando ele mexe a cabeça, ou se levanta, ou se abaixa, roda tudo. Mas isso roda por alguns segundinhos e logo passa. Porém, se repete várias vezes ao dia, dependendo dos movimentos do paciente. Não tem zumbido nem perda de audição. Isso acontece porque a gente tem alguns cristais no labirinto que devem ficar numa região muito específica chamada de utrículo. Sempre que esses cristais migram para os canais semicirculares, começam a provocar tontura durante os movimentos da cabeça. O tratamento é dividido em 2 fases. A primeira parte é um tratamento mais mecânico, que são manobras que vão voltar com os cristais para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, o utrículo. E a segunda parte é investigar por que os cristais saíram dali para evitar recorrência dos sintomas. Síndrome de Meniere é causada por crises com uma tríade clássica de perda auditiva, sensação de ouvido entupido, os dois de um lado só e vertigem. Essas crises duram horas e passada a crise o paciente recupera completamente, exceto a perda de audição, que à medida que vão acontecendo crises repetidas, ela pode se tornar permanente. Ela é causada por acúmulo de líquido dentro do labirinto. Pode ser de causa idiopática ou pode ser secundária a alguma outra doença, principalmente alteração nos exames de sangue. Quando é secundária a outra doença, o tratamento é o tratamento da doença de base. E quando ela é idiopática, são com alguns medicamentos e aparelho auditivo. Se necessário, pode também precisar de reabilitação vestibular. Tontura não é tudo igual e tontura não é sinônimo de labirintite, mas toda tontura deve ser investigada pelo otoneurologista. Conte comigo, clique no link na bio e agende sua consulta.